Seja bem-vindo, tá no ar o Band Placar com oferecimento BandBet desta quinta-feira. Tem mais Brasileirão também, quinta-feira. Ontem teve uma rodada bem cheia e hoje tem mais, Berna, porque o campeonato começou agora, quarta rodada, mas já tem time desesperado, acredita? Tem. Vamos falar de dois times, inclusive, que estão na zona de rebaixamento. O Santos contra o Vasco lá na Vila Belmiro. O Santos eliminado do Paulistão. E o Vasco perdeu o primeiro confronto da semi do estadual para o Fluminense e demitiu o Fernando Diniz. O que você espera de um duelo com times totalmente imprevisíveis? Olha, para aqueles que são mais supersticiosos, Isa, os times de São Paulo foram muito bem ontem, né? Então, a tendência é que o Santos, brincadeiras à parte, chegue mais forte para essa partida contra o Vasco da Gama, né? O Santos, ele foi eliminado de uma forma muito cruel até pelo Novo Horizontino, né, do Campeonato Paulista, com o gol do Léo Naldi no último lance da partida. E tá jogando num sistema que é meio que uma novidade para o Juan Pablo Vojvoda. Eu não imaginava isso, né? Um Santos que está jogando num 4-2-3-1, com Gabriel Montempo no banco. Isso me surpreende, porque Também. quando ele entrou contra o Novo Horizontino, ele entrou muito bem, fez o gol do empate naquele momento da partida e tal. Mas o Vojvoda tem jogado com o William Arão, né? Gabriel Menino, lado a lado. Pelo lado direito, Barreal, Neymar centralizado, Rony pelo lado esquerdo e Gabriel Barbosa como centroavante. O Gabigol, que tá mal demais. Eu não gosto do Rony aberto pelo lado esquerdo. Eu acho que o Rony funciona melhor numa dupla de atacantes. E, de repente, o Vojvoda pode fazer uma alteração para o jogo de hoje contra o Vasco da Gama, que é colocar o Gabriel Montempo, tirar o Barreal, montar um losango no meio de campo com a ponta sendo o Neymar e Rony e Gabriel Barbosa como uma dupla de ataque. Eu acho que funcionaria melhor, né? O fato é que o Vojvoda também está muito pressionado, né? Essa eliminação precoce do Santos no Campeonato Paulista fez com que vários torcedores pedissem a cabeça dele. Sim. Até por escalações meio erradas desse time do Santos, né? O Santos tem um problema muito grande na bola alta levantada sobre a área, assim foi eliminado do Campeonato Paulista, né? Os menos piores são Adonis Frias e Luan Pérez, que foram os zagueiros da partida disputada no último domingo. Já sobre o Vasco é uma incógnita, né? Porque, como você disse, o Fernando Diniz acabou sendo demitido, o Bruno Lazzaroni vai assumir interinamente o comando da equipe Cruz Maltina, e aí fica a dúvida, quem será o novo técnico do Vasco? Fala-se até em Marcelo Galhardo, né? Que hoje faz o último jogo pelo River Plate, vai se despedir da torcida depois de um trabalho muito ruim nessa volta dele aos Milionários da Argentina. Então a gente imagina um Vasco com o goleiro Léo Jardim, né? Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton, uma vez que o Carlos Cuesta está fora do jogo, está machucado. Thiago Mendes, Cauã Barros, Rojas no lugar do Felipe Coutinho. Pelo lado direito, há uma dúvida, Nuno Moreira ou Marino Inestrosa. Eu acho que o Inestrosa tem que ser titular desse time, o jogador que veio contratado a peso de ouro ao Atlético Nacional de Medellín. Pelo lado esquerdo, o Andrés Gomes. E como centroavante, aí tem uma dúvida, né? Quem será o centroavante do Vasco da Gama nessa partida de hoje contra o Santos? Aqui é um esboço que a gente está fazendo, porque, como eu disse, é muito difícil imaginar o que se passa na cabeça do Bruno Lazzaroni. A gente não conhece o trabalho dele muito profundamente, ele já dirigiu o Bangu, mas é um interino no Vasco da Gama, né? Então, assim, eu imagino o Santos favorito nessa partida contra o Vasco e o Vasco agonizando lá na zona do rebaixamento, que virou, infelizmente, uma constante para a equipe da Zona Norte do Rio de Janeiro. Berna, agora, se o Santos não vencer essa partida em casa também, vira uma pressão maior que a do Vasco hoje. Vira sim. O empate é um bom resultado para o Vasco e um péssimo resultado para o Santos, exato, né? E aí não sabemos se o Pablo Vojvoda vai continuar. Aí os caras falam assim, não, se ele for demitido, o Fernando Diniz vem para o Santos. Só que o Fernando Diniz já passou pelo Santos e fez um péssimo trabalho. Então, assim, eu não consigo imaginar uma volta do Fernando Diniz à equipe praiana do estado de São Paulo. Vamos fazer o seguinte, ó, aponte sua câmera para esse QR Code que aparece aqui em cima e você será direcionado para a capa do site
da Bandbet. Se você estiver assistindo ao programa pelo celular, não tem problema nenhum. Você abra o seu browser e digite o endereço bandbet.bet.br. E aí você será direcionado para a capa do site. Os dois caminhos vão te levar à capa do site e você a vê aqui entre eu e a Isa. E aí você vai no botão Brasileirão e temos aqui as odds para Santos e Vasco da Gama, com o Santos pagando 1,88, Isa, para ganhar o jogo. O empate 3,54 e o Vasco da Gama 4,06 para cada real apostado. Em uma missão difícil escolher aqui um favorito para esse jogo. A bola vai rolar às 7 horas da noite no horário de Brasília. Você acha que dá Santos? Acho que dá empate. Empate, é? Então vamos botar aqui empate. Lembrando que você pode fazer uma dupla também, né? Empate ou Santos, se você preferir, aí você cria a sua aposta e coloque lá essa possibilidade, existe essa possibilidade de empate ou Santos. O empate está pagando muito bem. Tá, exatamente. 3,54, acho que é uma boa oportunidade de mercado. Tem também super odd aqui, a gente está vendo na capa do site, com mais de 2,5 gols na partida. Pode ser também. E ambas as equipes marcando, Defesas tá? frágeis. Defesas muito frágeis, exatamente, né? Pagando 2,55 contra 2,32. Na média do mercado, eu estou apostando R$10. Se eu ganhar, eu vou para 25,50. Vamos falar de Liga Europa, porque daqui a pouco tem jogo também. Tivemos uma grande rodada de Champions, definição nas oitavas de final. E o mesmo acontece agora na Liga Europa, que é a segunda competição mais nobre no continente europeu. Jogos de volta do play-off. Hoje o nosso destaque vai para Nottingham Forest e Fenerbahçe. Primeiro jogo, 3-0 para o Forest, Berna. Com destaque para os brasileiros, Igor Jesus deixando dele mais uma vez, inclusive chegou à marca de 7 gols na Europa League. E o Murilo também, o zagueiro, também deixou dele. Confortável, 3-0 é um placar bem confortável. Ontem a gente viu poucas viradas também na Champions. E um Fenerbahçe com muitos desfalques, são mais de 7 na lista, tá complicado. E o Forest, que estava embalado até chegar na Premier League na última rodada, acabou perdendo para o Liverpool, é verdade, de 1-0, mas o Vitor Pereira tem essa missão, tirar o time da possível rebaixamento da Premier League e avançar na Europa League. Eu acho que essa situação de avançar na Liga Europa tá muito tranquila, né? Sim. Como você disse, o Nottingham Forest venceu em Istambul a equipe do Fenerbahçe por 3-0, então traz para o City Ground um resultado muito confortável, né? E você falou sobre as possíveis ausências no time do Fener. Uma delas pode ser o goleiro brasileiro Ederson, né? E aí o Cetim entraria como o goleiro da equipe turca. Falando sobre o Nottingham Forest, tem uma zaga muito boa. Você falou sobre o Murilo, eu gosto muito do Milenkovic, que joga ao lado dele, né? Atleta sérvio, que foi da Fiorentina. E mais à frente tem Douglas Luiz, jogando muito bem. Douglas Luiz, aliás, não é jogador do Nottingham Forest, é jogador do Aston Villa, time sobre o qual a gente vai falar adiante, né? Mas tem jogadores bons ali na cabeça de área. No meio de campo, né? Callum Hudson-Odoi é bom jogador, ex-Chelsea, jogando mais pelo lado direito. E aí, mais à frente, o Igor Jesus. Gosto muito também de um volante chamado Elliot Anderson, jogador que vem sendo convocado pelo técnico Thomas Tuchel para a seleção da Inglaterra. Então tem bons jogadores, a gente falou sobre uma boa defesa, né? Pode ser que o goleiro seja o Stefan Ortega, ex-Manchester City, ou Cels, goleiro belga. Então tem jogadores ali selecionáveis, né? Então é um time bom esse do Nottingham Forest, que vai enfrentar o Fenerbahçe, que abriu a carteira para essa temporada, contratou muita gente de qualidade. Ó. A gente vê um deles nessa foto aqui, o N'Golo Kanté, que estava jogando no Al Ittihad, né, no futebol saudita. Ele forma uma dupla de volantes com o Matteo Guendouzi, jogador francês, muito bom de bola, que veio da Lazio. Esses jogadores não são baratos, são jogadores caros. Os times turcos têm muito dinheiro, aliás. Se você olhar para o Galatasaray, tem muita gente boa ali, né? E mais à frente, Cherif é o centroavante, jogador francês. Marco Asensio, ex-jogador do Real Madrid, do Aston Villa, do Paris Saint-Germain, jogando pelo lado direito. Aktürkoğlu, ex-jogador do Benfica, no lado esquerdo, turco esse. E lá na lateral direita tem o Nelson Semedo.
ex-jogador de Barcelona, o Wolverhampton. Então tem muita gente boa também nesse time do Fenerbahçe, mas eu não acredito numa virada. Não, Jogando na Inglaterra, assim, uma coisa é o resultado do jogo de hoje, outra coisa é a virada improvável do Fenerbahçe, repito, embora tenha muita qualidade. Aponte sua câmera para esse QR Code que aparece aqui em cima, você será direcionado mais uma vez para a capa do site da BandBet. Tem super odds para esse jogo também. Aí sim. Com o Igor Jesus para dar 2 chutes ou mais na partida. Ele é centroavante, ou seja, ele joga perto do gol adversário. Isso incluindo a prorrogação, se houver a prorrogação, que eu acho muito improvável. Está pagando 1,92 contra 1,75 na média do mercado. Então, vamos clicar aqui. Para essa super odd, eu estou apostando R$10. Se eu ganhar, eu ganho R$19,20 para cada real apostado, ou seja, uma odd exclusiva. Só tem na BandBet, aqui a gente coloca a odd na BandBet, 1,92 para essa combinada, contra 1,75 na média do mercado, que está comendo poeira. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu a companhia!